No ensino médio, né, no ensino fundamental, nós aprendemos a localizar um ponto no plano cartesiano, ok? Ou coordenadas cartesianas ou coordenadas retangulares também, são palavras sinônimas para nós aqui, em termos de geometria. Então, quando eu queria localizar, eu tinha o eixo X, que nós chamamos das abscissas, o eixo Y das ordenadas, e se eu tenho um ponto AB, significa que eu tenho uma projeção desse ponto no eixo X, e B é a projeção do ponto no eixo Y, ok? E aí nós podemos localizar qualquer ponto desse plano cartesiano. A proposta hoje, com coordenadas polares, é fazer uma outra demonstração desse ponto, utilizando o ângulo que ele forma com o eixo X e o raio, certo? Que é essa distância que vai do centro, né, da origem, até o ponto. Então, nas coordenadas cartesianas, nós localizamos o ponto pelo AB, ou por XY, né, porque o A está relacionado ao eixo X, o B está relacionado ao eixo Y, mas nas coordenadas polares, nós vamos localizar o ponto dizendo qual o raio, né, qual a distância que ele tem da origem, e θ, que é o ângulo formado por esse raio com o eixo X. Okay? Aí nós dizemos que a origem, né, é o polo, e o eixo OX aqui é o eixo polar. Tá bom? Muito bem. E aí é o seguinte, nós podemos fazer essa mudança de coordenadas. Mas por quê? Porque quando nós formos trabalhar hoje para calcular a área do círculo, áreas circulares, não tem como a gente colocar numa integral, certo? Os limites da integração de uma área circular em relação a x. Ok? Então, por isso a gente vai precisar fazer essas mudanças de coordenadas. Muito bem. A equação da circunferência é essa aqui, olha. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, olha, a equação de circunferência é essa aqui, né? X quadrado mais y ao quadrado igual a r quadrado. E a gente pode colocar o r quadrado primeiro aqui. Só estou invertendo a ordem, né? Sem alterar os sinais. E aí o seguinte, se aqui eu tenho um r ao quadrado, eu posso fazer r, quer dizer, o raio, vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá bom? Apenas uma transformação simples aqui. Muito bem. Essa relação aqui ela é importante porque nós vamos utilizá-la na hora de fazer essa mudança de coordenadas. Ok? Uma outra relação que vai ser importante aqui é porque, olha, nós falamos que o ponto P está aqui, o raio é a distância da origem até o ponto P. Aqui eu tenho o eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical. Então, o cosseno do θ é o cateto adjacente, que é o X, dividido pela hipotenusa, que é o R. Tá? Então, ficou assim. Cosseno do θ, cateto adjacente, que é o X, dividido pelo R, que é a hipotenusa. E aí, eu posso fazer a seguinte relação, olha. Esse X, esse R que está aqui embaixo, nós já fizemos várias vezes essas multiplicações na diagonal, ok? Então, eu posso multiplicar R, cosseno de θ, ou cosseno de θ vezes R aqui. Tá bom? Então, uma outra relação que vai ser importante. Então, o X vai ser igual a cosseno de θ vezes o raio, ou o raio vezes o cosseno de θ. E o cateto oposto vai ser o quê? Ó, se o cateto adjacente, se o cosseno do θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, o seno do θ vai ser o cateto oposto, que é o y, sobre a hipotenusa, que é o r. Ok? Então, nós temos essa relação aqui também. Cateto oposto é o y, a hipotenusa é o r, que é o raio,
E aí, fazendo essa multiplicação na diagonal aqui, nós temos que o y vai ser igual a seno de θ vezes o raio. Bom? E aí nós temos essas relações. Primeiro do raio, em relação àquela equação da circunferência, o raio vai ser igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. O x vai ser igual ao cosseno do θ vezes o raio. E o y vai ser igual ao seno do θ vezes o raio. Tá bom? Então, essas relações são importantes, que nós vamos estar trabalhando com elas para fazer as mudanças das coordenadas. Nós vamos mudar de coordenada polar para coordenadas cartesianas. Então, olha, seja um ponto com coordenadas polares r e θ, quer dizer, eu tenho um raio e tenho o ângulo, que é o θ, se esse ângulo θ está entre 0 e π sobre 2, então, se 0 é menor do que θ, que é menor do que π sobre 2, e o raio é maior que 0, no triângulo retângulo O, o O está aqui na origem, né? OPX, obtemos essas relações aqui que nós já tínhamos visto. O x é igual a r cosseno do θ, o y é r seno de θ, e aqui está a relação, a equação da circunferência. Então, nosso primeiro exemplo, se P tem coordenadas polares r θ igual a menos 2 e π sobre 6, então menos 2 vai estar relacionado ao raio, certo? E π sobre 6 relacionado ao θ, ao ângulo. Porque nós temos que lembrar aqui também que quando nós vamos falar sobre áreas, o nosso ângulo ele vai estar em radiano, que é uma medida, e não em graus. Tá bom? Mais à frente nós vamos ver o ciclo trigonométrico e vamos poder, então, estar analisando essa questão. Mas aqui o x é r cosseno, r que multiplica o cosseno do θ, e depois nós vimos que o y é r que multiplica o seno do θ. Então, por essa coordenada polar aqui, eu tenho que o r é igual a menos 2, então eu vou colocar menos 2, que multiplica o cosseno de π sobre 6. Sobre 6. Muito bem. Então é o seguinte, nós queremos transformar de coordenadas polares que envolvem raio e o ângulo para coordenadas cartesianas que envolvem x e y. Tá? Então nós pegamos essa relação aqui que a gente tinha visto ali atrás na apresentação, que o x vai ser igual ao raio que multiplica o cosseno do θ. Tá? Muito bem. E aí o seguinte, o cosseno do θ no eixo cartesiano, eu vou até abaixar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Aqui, olha. Eu coloquei para vocês aí. Ó, o π sobre 6 está aqui. Certo? Então, o cosseno é a projeção dele sobre o eixo x. Então, π sobre 6 está aqui. O cosseno dele vai ser raiz de 3 sobre 2. E o seno vai ser o quê? A projeção no eixo y aqui, 1,5. Tá, ó, o seno está aqui, na vertical, o cosseno está na horizontal. π sobre 6 está aqui. Se você descer ali a sua caneta, você vai ver que no eixo do cosseno de x está o raiz quadrada de 3 sobre 2. E no eixo, na vertical, vai estar 1,5. Tá bom? Então, isso aqui é importante para a gente analisar. E depois eu vou fazer uma apresentação ali que vai mostrar isso melhor. Muito bem, então vamos colocar aqui, ó, menos 2, que vai multiplicar o cosseno de π sobre 6, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Deixa eu botar aqui. Raiz quadrada de 3 sobre 2. E aí, quando a gente faz essa multiplicação aqui, na realidade, nós podemos, já que é uma multiplicação, eu posso cancelar esse 2 do numerador, do denominador, com esse 2 aqui, que está no numerador, né? Tá certo? A gente pode cortar esses dois elementos aqui. Então, o resultado final vai ficar menos raiz de 3 apenas. Tá? Raiz de 3.
Deixa eu colocar em vermelho também para destacar. Tá. Então, o x menos raiz de 3. Agora, o y é r seno de θ. O r continua sendo esse primeiro elemento aqui. Ó. O menos 2 está relacionado ao raio. Tá? Então, vou colocar de novo aqui. Menos 2, agora que multiplica o seno do π, que é o seno do θ, que é π sobre 6. Vou colocar aqui e tal. Tá. Muito bem, então vamos recapitular. Ó. O y é r multiplicado pelo seno do θ. Quem é θ? Π sobre 6. Então, menos 2 multiplicado pelo seno de π sobre 6. E o π sobre 6 nós vimos naquele ciclo trigonométrico que era 1 meio. Então, vai ficar menos 2 que multiplica 1 meio. E essa multiplicação é a mesma coisa da questão de cima. Esse 2 a gente pode cancelar com esse 2 aqui embaixo. Então, o resultado vai ficar menos 1. Ok? Então, o menos 1. Então, olha, o x ficou igual a menos raiz de 3 e o y ficou igual a menos 1. Então, eu vou vir aqui nessa relação, ó, o ponto P, que em coordenadas polares tem o raio e o θ, que é o ângulo, era menos 2 sobre π sobre 6, está aqui no enunciado. Então, em coordenadas cartesianas, ficou P de x e y. Então, vai ser o P. Quem é x? X é menos raiz de 3. Deixa eu colocar aqui menos a raiz de 3. E quem é o y? O y é menos 1. Okay? E aí a gente fez essa mudança. Nós fizemos uma mudança de coordenadas polares, que o ponto estava localizado em menos 2 e π sobre 6, para coordenadas cartesianas, localizando menos raiz de 3 e menos 1.